Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e o assunto Matheus Pereira, Luiz Araújo ainda está rendendo tanto na imprensa mineira quanto aqui na imprensa carioca. Nós vamos falar mais sobre esse assunto que está rendendo muita pauta. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Nós já trouxemos aqui todos os lados e eu vou trazer agora atualizações porque o Cruzeiro está falando publicamente sobre o assunto. Tem também atualização sobre Lohan. Se o jogador for emprestado, tem até amanhã, pelo menos, fecha a janela de transferência. Depois tem uma outra janela de transferência em março para contratações internas. A gente vai explicar sobre isso. E tem também Santos Internacional querendo fazer o Flamengo de bobo. E o Flamengo está certo. A operação envolvendo o Thiago Maia ainda não foi finalizada porque o Flamengo faz uma exigência. Exigência é essa que o Santos não consegue entregar ao Flamengo e nós vamos contar para vocês o que está acontecendo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, daqui a pouco tem Recopa Sul-Americana e lá na KTO, o link está aqui na descrição, você pode aproveitar e fazer sua fezinha, sua aposta. Quem será campeão? Eu acho que o Racing será campeão 2-2. Eu aposto nesse placar, porque eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. O Botafogo vai para cima e o Racing, que tem um bom contra-ataque, vai saber tirar proveito. Eu aposto no 2-2 aí. Também não deixe de se inscrever no canal e lembrando que a KTO é só para maiores de 8 anos e eu peço para vocês jogarem com muita responsabilidade. Vamos para cima, galera? Vamos para as informações. Antes, uma notícia maravilhosa envolvendo um atleta aqui do futebol carioca. Após exames, Ganso é liberado para voltar aos treinos no Fluminense. O meia teve uma leve miocardite diagnosticada em janeiro, mas a inflamação do músculo do coração não foi mais detectada. Ainda bem, cara. Imagina um profissional tendo que parar, se aposentar por conta de um problema no coração. Eu confesso para vocês que eu estava preocupado em relação a isso, independentemente se é jogador de rival ou não. Cara, a gente não tem que pensar nisso, tem que pensar no lado humano. E ainda bem que o Ganso pode voltar às atividades e fazer e praticar o que ele tanto ama, que é o futebol. Ele vai voltar ao CT do Fluminense na manhã dessa sexta-feira. Por falar em Fluminense, meteram 8-0 no Águia. Aí, quando mete 8-0, o Fluminense, nossa, evoluiu. Aí, quando é o Flamengo que goleia de 5-0 o Maricá, mas olha o adversário, gente. 2 pesos, 2 medidas aí, hein, na avaliação de vocês, hein. Então, falar nisso, o Fluminense anunciou, sabe o quê? Desculpa. Parceria com a Predialnet, empresa que eu tanto indico aqui, sugiro para vocês, cara, de verdade mesmo. Eu trabalho com a Predialnet há muito tempo. Eu sou de Niterói, a Predialnet é de Niterói, começou em Niterói e é muito legal ver uma empresa crescer da forma que está crescendo. Conheço as pessoas que são donas, inclusive estudei com uma delas, que é o Matheus, cara, uma pessoa sensacional, uma família maravilhosa, e a empresa crescendo, ainda mais sendo de Niterói. Parabéns à rapaziada Predialnet pelo serviço, pelo crescimento. A rapaziada é boa demais. Vamos falar de Flamengo agora? Porque Libertadores Sub-20, a delegação do Flamengo viajou nessa quinta-feira para o Paraguai, local aí da Libertadores Sub-20, entre os dias 1º de março e 16 de março, ou seja, 2 semanas aí. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da competição e terá como trunfo jogadores que conquistaram a taça em 2024 e que foram mantidos no elenco. O treinador Kleber dos Santos falou com o site GE, lembrando que o Kleber dos Santos, essa é a última competição dele. O Flamengo está contratando um treinador português para o Sub-20, que é o Nuno Campos, e ele falou: iniciamos a preparação no dia 27 de janeiro, após os 4 jogos que fizemos representando o profissional no campeonato estadual. Até o início da competição, serão 5 semanas de preparação com 4 jogos, treinos, comentou o Kleber em entrevista ao GE. Com todo respeito ao Kleber dos Santos, mas ele não apresentou um bom trabalho no início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional. Agora ele precisa mostrar serviço, independentemente se vai continuar ou não, ele tem que mostrar serviço, porque o time Sub-20 do Flamengo é muito bom mesmo. E por falar em elenco profissional, se prepara para pegar o Vasco da Gama, e eu tenho informação aqui sobre esse jogo de sábado, que será no Newton Santos, e terá a segurança muito reforçada, tá? Serão 670 policiais militares, sendo 600 do batalhão especializado em policiamento e estádio, que é o BEP, e haverá um bloqueio total nas ruas no entorno do estádio. A expectativa aí é de público de 35 mil pessoas presentes
no Newton Santos para o primeiro jogo da semifinal entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, jogo 5h45 da tarde, lembrando que é sábado de carnaval no Rio de Janeiro, e é um jogo extremamente de alto risco, Flamengo e Vasco, torcida, a gente sabe como é que é, são super rivais, e o Newton Santos é uma entrada, uma saída. Eu, particularmente, eu vou estar de folga, vou ser sincero com vocês. Se fosse no Maracanã, eu ia na arquibancada para torcer. No Newton Santos eu não vou, eu preferi ficar em casa trabalhando aqui com vocês, fazendo live. No Newton Santos eu prefiro não me arriscar, porque eu confesso que eu tenho medo, tá? E nessa preparação, Juninho e Alexandro, hoje, quinta-feira, treinaram uma parte com os demais jogadores, outra parte com a fisioterapia, preparação física. O Juninho tem mais chances de ser relacionado que o Alexandro. Lembrando que o Juninho não teve uma lesão, pelo menos no ponto de vista do Departamento Médico do Flamengo, foi, entre aspas, apenas um edema muscular, e o Alexandro vem de uma lesão de grau 1 muscular. Eu acho que o Alexandro vai ficar para o segundo jogo, até porque é grama sintética. Isso precisa se levar em consideração, e na visão de todo mundo, a grama sintética exige mais da parte física do atleta. Agora vamos falar de mercado da bola, porque a gente vai falar de Lohan também, mas antes Matheus Pereira e Luiz Araújo. Vocês se recordam que na nota do Cruzeiro, o Cruzeiro diz o seguinte, vamos lá. O Cruzeiro informa que o intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo sugerindo uma negociação envolvendo os atletas, Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes debateram a respeito, mas a negociação não avançou e não será realizada. E aí fui no Alexandre Matos, que é o diretor lá do Cruzeiro, que o Flamengo diz, o Flamengo alega que o Alexandre Matos ligou para o Flamengo, oferecendo o Matheus Pereira, o Flamengo se interessou, mas aí quando o Cruzeiro pediu o Luiz Araújo, o Flamengo recuou. E aí perguntei ao Alexandre Matos, ele falou, o intermediário. Eu falei, qual intermediário? Aí ele, Bruno. Aí eu, Bruno de quê? Qual o sobrenome? Não sei. É um português. Gente, vamos lá. Como é que então você vai levar em consideração que esse intermediário está falando a verdade? Se você não sabe nem o sobrenome desse intermediário. Eu vou ser sincero, é a minha opinião, não é informação. Isso para mim é balela do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro quis se livrar do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira não será utilizado lá. O clima para ele está horrível. Ele já deu declaração que gostaria de sair. A torcida fez um protesto absurdo, que eu considero um absurdo, acho nada a ver. Fez um boneco lá do Matheus Pereira, enfim, como se ele estivesse sendo enforcado. Eu particularmente não gosto desse tipo de protesto. O clima está horrível para ele, está na cara que o Cruzeiro queria se livrar do Matheus Pereira, jogar para o Flamengo e tentar pegar o Luiz Araújo, e alega isso. Lembrando que os empresários do Luiz Araújo dizem e garantem que não teve nenhum acordo com o Cruzeiro, muito pelo contrário. Pelo menos esses são todos os lados, embora o Cruzeiro publicamente diga que teve esse intermediário. Depois o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, diz que foram empresários dos jogadores. Gente, cada hora um fala uma coisa. Então eu tenho essa minha visão, essa minha opinião, e acho que não colou lá no Flamengo. Óbvio, tá certo. Luiz Araújo hoje é peça super importante no Flamengo. Sobre Lohan, galera, o Flamengo tem até essa sexta-feira, tá? Dia 28 de fevereiro, se quiser emprestar o Lohan para algum clube. A janela vai fechar, mas a tendência é que ele não seja emprestado, e aí abre uma outra janela, que é no dia 10 de março e vai até dia 11 de abril, que é aquela janela interna de jogadores que participaram dos campeonatos estaduais. Foi o que aconteceu ano passado, quando o Flamengo contratou o Carlinhos junto ao Nova Iguaçu, vocês se lembram disso? É essa janela de transferência, e aí o Lohan deve ser emprestado. Dizem que o Cruzeiro quer, e a informação que eu tenho é que foi uma sondagem de fato, e que o Flamengo topa fazer, mas que o Fortaleza é o que estava mais próximo de acertar a contratação do Lohan, mas não conseguiu até o momento por conta do valor da opção de compra. Eu, se eu fosse o Lohan, não iria para o Cruzeiro, não iria. Acho que o Cruzeiro não vai ter sucesso esse ano. São jogadores com idade avançada, que não se encaixaram ainda e nem devem se encaixar. Eu iria para o Fortaleza se eu fosse ele, um clube estruturado, pagando em dia, disputando Libertadores. Tem o Davi Luiz lá, que já conhece ele há muito tempo. Tem um treinador que gosta de trabalhar com jovens atletas. Eu, no lugar dele, iria para o Fortaleza. Quero a opinião de vocês. Para fechar o nosso vídeo, soltei a seguinte informação. O Santos está encontrando dificuldades para apresentar a garantia bancária que o Flamengo exige para fechar a operação para o Thiago Maia. O Flamengo exigiu que a garantia fosse o pagamento da Globo referente a direito de transmissão. Mas a emissora, no caso a Globo, obviamente, não topou ainda. E nem deve topar.
O Peixe tem até amanhã, sexta-feira, dia 28 de fevereiro, para finalizar essa operação, ou terá que esperar para contratá-lo a partir do dia 10 de março. Pelo que me relataram, a chance é grande de melar o negócio, e aí a pessoa veio culpar o Flamengo. Eu falei, não, vocês não podem culpar o Flamengo, vocês estão terceirizando o problema. Ah, mas o Flamengo está dificultando. Não, o Flamengo não é obrigado a aceitar uma negociação com outro clube que já está devendo milhões a vários clubes. O Santos deve ao Cuiabá, só ao Cuiabá, 11 milhões de reais. Então o Flamengo, teoricamente, ia trocar apenas de time caloteiro. O Inter deve, aí o Flamengo é obrigado a aceitar uma operação para o Inter passar a dívida para o Santos, e o Santos também vai dever ao Flamengo? Não. Todo mundo está saindo ganhando, e o Flamengo vai sair, entre aspas, não ganhando nada, só vai trocar a pessoa que deve, ou no caso o clube que deve. O Flamengo está certíssimo. Ah, mas se ficar nessa não vai receber nada do Inter. Beleza, o Flamengo vai para a justiça, vai para a CNRD e cobra no CNRD. Vai ter que ir para a CNRD para cobrar do Santos do mesmo jeito? Não vai mudar nada. Estão terceirizando o problema. A culpa não é do Flamengo. A culpa é do Internacional, que deve ao Flamengo. A culpa é do Santos, que não consegue dar uma garantia ao Flamengo, pelo menos garantia que o Flamengo exige. A culpa não é do Flamengo. Na verdade, o Flamengo é vítima nessa história. Porque o Flamengo tem 3 parcelas a receber do Internacional, até agora não recebeu. As outras parcelas ainda estão no prazo, então não podemos considerar como dívida. Então, esse Flamengo está certíssimo. Ah, mas vai dificultar a vida do Thiago Maia. E daí? Já facilitou na venda para o Internacional, que foi uma venda muito mal feita. Muito mal feita. Então, essa é a minha visão, pelo menos. Quero a opinião de vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço. Agora, Racing? Será? Tamo junto, fui!